de Deuteronômio 13 tem uma palavra muito dura. Aqui umas recomendações, de matar, que o profeta seja morto, o parente seja morto, por causa da idolatria ou por desviar aqueles que servem ao Senhor. Hoje, no Novo Testamento, não existe mais essa determinação de matar, mas o princípio dessa palavra, que é o abominar de Deus a idolatria, e essa abominação que Deus tem dos falsos profetas, esse princípio não mudou. Por isso que essa palavra, ela também é para a igreja de hoje, porque há um princípio aqui, que é aquilo que Deus reprova com relação à idolatria e aquilo que afasta o seu povo dele mesmo. Então esse princípio, ele não muda, não mudou e não vai mudar. Veja bem, aqui ele começa falando sobre o profeta, ou sonhador. Isso era comum naquela época, Deus falar através dos profetas em sonhos, e os profetas profetizavam e falavam, era um meio que Deus falava. E aí ele diz aqui, se essa profecia, esse sonho acontecer, com certeza esse profeta, ele vai ter evidência, porque algo ele profetizou, e aí as pessoas acreditam. E era até um meio, que nós encontramos em Deuteronômio 18, versículo 22, Deus dizendo, se a profecia for verdadeira, ela vai acontecer. Mas aqui ele traz algo, nesses primeiros versículos, a respeito desse profeta. Ele diz, mesmo que essa profecia se cumpra, você vai saber se esse profeta é verdadeiro ou não, se ele chamar o povo para seguir a outros deuses. Aí já é reprovado. Se há um profeta, se há naquela época um profeta, e se essa profecia se cumprisse, e se esse profeta levasse o povo para a idolatria, esse profeta, ele era reprovado imediatamente, e ao ponto de Deus dizer que esse profeta deveria ser morto, porque estava levando o povo a se afastar, a deixar os caminhos do Senhor. E aqui ele também fala sobre um parente, ou um amigo. Ele fala aí a partir do verso 6, se o teu irmão, a tua mãe, o teu filho, ou a mulher que tu amas, ou mesmo um amigo, que você ama, se ele incitar, dizendo, olha, vamos seguir a outros deuses, ele diz que você deveria ser, ali naquele momento, deveria ser o primeiro a entregar, ou mesmo a matá-lo. Então, queridos, aqui nós encontramos esse princípio da palavra de Deus, o Senhor falando àquele povo. Veja bem, aqui diante dessa palavra, Moisés estava ali comunicando aquele povo, e veja bem que a lei tinha sido dada lá no Sinai, aquela primeira geração já tinha morrido, e agora aqui estava aquela segunda geração que ia entrar na terra prometida, e Deus estava ali, aquele povo chegou ali na divisa da terra, e Deus disse, olha, agora vocês vão entrar, e toda aquela geração tinha falecido, tinha morrido, aqueles mais velhos, só estava ali Josué, Caleb e o próprio Moisés, que também logo em seguida morreu. E essa palavra, ela veio justamente para orientar o povo que ia entrar na terra prometida. Veja bem, quando Deus deu a lei, ele deu a lei ao povo que já era dele. O povo que saiu do Egito era o povo de Deus, então a lei não foi dada para salvar o povo, fazer o povo ser de Deus. Não, o povo já era dele. Então a lei foi dada para orientar o povo que já era de Deus. Essa lei, ela atingia todas as áreas da vida, desde o casamento, da criação dos filhos, relacionamento uns com os outros, relacionamento de todas as áreas, e principalmente o culto a
Deus, o relacionamento do homem com Deus, em todos os aspectos, essa lei ela tratava, porque esse povo era o povo de Deus e eles precisavam da lei para serem orientados, para que fossem um povo diferente de todas as outras nações. Esse povo recebeu essa lei e eles precisavam colocar ela em prática, obediência, para que houvesse um relacionamento entre esse povo que era de Deus e ao próprio Deus. Essas orientações elas eram para dirigir esse povo, para que eles não fossem serem idólatras como eram os povos das outras nações naquele período. Então Deus deu essa palavra, essas leis, e Moisés aqui no Deuteronômio, ele está repetindo o que foi dado no Sinai, porque agora era uma nova geração, e essa nova geração ia entrar agora na terra, e ali diante daquela terra, muitos deuses, muita idolatria haveria no meio deles ali. Então eles agora estavam entrando naquela terra. Queridos, não é diferente hoje o mundo, o Brasil, a cidade em que nós moramos. Há muita idolatria, muitos deuses, né? E essa palavra ela serve para nós também, justamente para nos orientar como povo de Deus, para que nós também venhamos nos proteger dessas idolatrias, ou de algo que tenta de todas as maneiras nos afastar de Deus, né? Tenta nos tirar dos caminhos do Senhor. E aqui ele começa falando a respeito, primeiro, sobre o profeta, né? E aí ele diz que esse profeta, se ele levar o povo para o engano, esse profeta deve morrer. Mas aqui no versículo 4, ele diz algo muito interessante, quando ele diz assim, no versículo 4 ele diz assim: andareis após o Senhor vosso Deus, e a Ele temereis, guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, a Ele servireis, e vós agora chegareis a Ele. Veja aqui que há uma instrução de Deus aqui, e o Senhor chama, dizendo: vocês agora vão temer a mim, vocês vão guardar os mandamentos, vocês vão ouvir, vocês vão servir e vocês vão chegar a mim. Veja que essa é a ordem de Deus para aquele povo e também para nós hoje. Essa palavra, ela está na Bíblia e ela é para nós também. Nós, como igreja do Senhor, não devemos nos achegar ao Senhor, não devemos temer ao Senhor, não devemos guardar a palavra do Senhor. Mas nós sabemos que, como existiu naquela época muitos profetas falsos, hoje também não é diferente. Hoje também não é diferente. Então, toda palavra e todo o ensino, seja de qualquer profeta, de qualquer líder religioso, se a doutrina, o ensino dele não condiz com as sagradas escrituras, esse homem, ele não pode ser considerado como homem de Deus. Se o ensino dele pode ser o mais bonito, ele pode falar muito bem, né? Que muitas vezes a gente ouve uma mensagem e aí você se alegra com aquela mensagem, aí quando chega lá no final é apresentado outro sem ser Cristo. Aí você fica: poxa, mas foi tão bonito, né? Foi uma mensagem tão linda, e agora acaba, joga tudo por terra, né? Por quê? Porque o engano, ele está atrás daquele que é o falso profeta. Eu estava ouvindo ontem o pastor Paulo Brasil, alguns irmãos também estavam ontem lá, e ele falou que Satanás, ele se apresenta de duas maneiras. Uma como leão. Como leão é aquele forte, aquele que persegue, aquele que prende, que às vezes até mata aqueles que são discípulos de Jesus. Hoje nós não temos essa perseguição como leão nas nossas igrejas,
nosso país é livre, mas muitos irmãos aí fora estão sendo perseguidos por esses leões. E a igreja, nós sabemos da história da igreja, houve muitas perseguições na época da Reforma, lá no início da igreja, a igreja primitiva. Mas a outra maneira que Satanás ele atinge a igreja é como uma serpente. Como uma serpente. E a serpente, ela é falsa, ela engana, ela se apresenta de uma maneira sutil. Ela não vem como leão já destruindo, ela vem com aquele laço que foi o que aconteceu com Eva e Adão. Ela se apresentou de uma maneira, né, agradável, e ali ela, distorcendo o ensino da palavra de Deus, com muita cintileza, com muita sagaz, quando ela foi, ela levou Eva a pecar e Adão e destruiu assim a humanidade, porque o pecado entrou na humanidade através da serpente. E hoje, queridos, e na história, a gente estudando a história, a gente vai perceber isso também. A doutrina falsa, o ensino falso, tirando a glória de Cristo, tirando o Cristo Salvador e colocando outro nome, colocando outra doutrina. Quantos já se levantaram dessa maneira e estão aí até hoje? Os falsos profetas, pregando aparentemente um evangelho, aparentemente Cristo, mas no final não é o Cristo Salvador, é Cristo e algo mais. Esse poder da serpente de enganar, de destruir e levar multidões a crerem em outro evangelho, tem destruído a igreja. E aqui nesse texto o apóstolo o Moisés, pelo Espírito de Deus, orientando ali aquela igreja do passado, a igreja do Velho Testamento, para que eles não viessem a cair nessas ciladas, porque o profeta, quando ele profetiza, ou quando o pregador hoje, né, que prega, está na frente, principalmente quando há cura, né? Quando há cura, as pessoas são atraídas pelas curas, pelos milagres, as pessoas elas são atraídas por isso. E aí, através desses milagres, esses pregadores, eles enganam. É o que está aqui orientando a palavra de Deus. Mesmo que se vier a acontecer, cuidado, porque se a doutrina, o que ele está ensinando, não é a palavra de Deus, não siga, não vá nesse caminho. É isso que a palavra de Deus está ensinando. Aí quando ele fala aqui dos familiares, isso é interessante a gente meditar agora, porque há uma fala, as pessoas dizem assim: mas meu pai, meu avô, minha família cria assim, a fé deles era assim, então por amor eu vou continuar, né? Sabe aquela coisa da família, aquele laço familiar? Isso é muito forte, né? Por quê? Porque há uma tradição na família, e essa tradição eles faziam assim, eles praticavam assim, então eu vou seguir a fé dos meus pais, eu vou seguir a fé dos meus avós, eu vou seguir a fé da minha família, porque eles eram assim, e eu amo eles, então eu vou continuar assim. E aí a palavra de Deus vem dizendo que não. Se a fé deles é uma fé que não era na pessoa de Cristo, mesmo que você o ame, mesmo que há um laço muito forte entre você e seu familiar, o seu amigo, esse tem que ser deixado. Você não vai matar, como aqui está dizendo, mas você vai deixar, você não vai seguir esse caminho. E aí ele diz aqui que mesmo que havendo, né, ele diz assim: não vá, porque esse mal vai destruir e vai te separar de Deus. Então, queridos, todo conselho, todas as amizades,
toda e qualquer cilada que essa serpente ela lança, você tem que estar em alerta, você tem que estar atento, com os olhos abertos, até mesmo no namoro. De repente você arruma uma namorada, você está firme na igreja, o jovem, adolescente está aqui louvando, né, servindo ao Senhor, de repente arruma uma namorada, e essa namorada com muita, vai lá devagarzinho, falando, não é bem assim, você não precisa estar todo dia na igreja, você não precisa estar, né, participando de tudo, e aí vai levando o jovem, o adolescente para fora da igreja, daqui a pouco não quer mais nada com a igreja. Isso já aconteceu com muitos, né? Com muitos, aqueles que dizem assim, eu vou fazer o quê? Eu vou evangelizá-la, né? Eu vou evangelizá-la, então eu vou ganhar para Cristo, né? E essa cilada, meu irmão, muitos já se deram mal, né? Porque entraram nesse caminho dizendo que eu vou evangelizar, eu vou trazer para Cristo, e aí depois que se envolve o casamento, e aí você sabe o que vai dar, né? Então qualquer armadilha você tem que ficar atento. E essa palavra, queridos, aqui é para a igreja, é para você que faz parte dessa igreja. Essa palavra é para nós aqui. Mas eu amo tanto a minha família, e ela faz culto, né? ela faz um tipo de culto, ela vai em tal lugar, e ela me chama, você sabe, né? Tem que ir, porque eu amo a minha mãe, eu amo a minha família, né? Irmãos, aqui a palavra está ensinando, não, mesmo que você ame, mas você não deve cultuar nenhum ser, a não ser Cristo. Mesmo que você ame a sua família, você tem que dizer não, mesmo amando. Não vou ficar chateado, vou ficar triste. Irmãos, não importa se vão ficar tristes ou chateados. O importante é você temer ao Senhor, é você ter sua fé firmada no Senhor. Você não pode ceder, mas isso é radical. Olha o que Deus já mandou aqui: matar. E você só está simplesmente, não está matando, você só está com muito amor, né, deixando que aquela atitude da sua família, a crença, o culto que eles estão prestando, não é o seu, não é a maneira que você crê. Agora imagine aquela época, diz aqui, a tua mão será a primeira contra ele, está no versículo 9, é você que vai matar, e hoje não tem essa ordem mais de matar, mas a palavra, o princípio é esse, é você não participar de cultos que não seja na pessoa de Cristo. Qualquer culto, e nós sabemos que existem muitos e muitos cultos aí, que familiares nossos, que nós amamos, pessoas que nós queremos bem, mas que estão caminhando de maneira errada. Então nós, com muito amor, nós vamos falar da nossa crença, o que eu creio, né? E testemunhar como servo de Deus que somos, não brigando, não discutindo, mas com amor, para que eles também venham entender a sua fé, a sua crença, e você não vá se envolver com a idolatria. Queridas, esse princípio de Deus contra a idolatria não vai mudar, não muda. Por que não muda? Porque Deus sabe o que é a idolatria, porque Deus sabe o que é um falso profeta, porque Deus sabe o que é um caminho errado. Deus sabe o mal que isso leva o ser humano, leva para o inferno, é vida eterna, morte eterna. E Deus, sabendo disso, Ele não quer que a sua igreja, que o seu povo passe por isso. Então nós precisamos estar atentos para o ensino da palavra de Deus, mesmo que seja um familiar. Mas às vezes a gente acha até bonito, né? Tem gente que já se converteu, já está com Cristo,
mas ainda acha bonito alguns cânticos, alguns rituais. Irmãos, não é por aí, não é pela beleza, não é é Deus. Deus requer isso para Ele. Por que Ele orienta o seu povo? Porque a idolatria mata, porque a idolatria leva o homem para a escravidão, porque a idolatria ela leva o homem para uma vida completamente alheio aos princípios de Deus. Então nós somos igreja do Senhor, nós precisamos estarmos atentos para isso. Outra coisa que nós precisamos aprender também, como igreja do Senhor, os valores de Deus, ele tem que ser vivido na comunidade. Nós precisamos estarmos orientando uns aos outros, para que esse mal, ele não venha destruir o nosso irmão, para que os nossos amados, que nós amamos aqui na igreja, não venham caminhar por esse caminho. Nós precisamos estarmos cuidando uns dos outros. Nós somos uma igreja, nós somos um povo, e precisamos estarmos atentos para que aqueles que estão fracos, aqueles que estão muitas vezes cedendo ao inimigo, essa serpente, nós precisamos estarmos alertando esses irmãos. Cuidado, os jovens aqui cuidando uns dos outros, os adolescentes cuidando uns dos outros, que estão se afastando, estão deixando os caminhos do Senhor. Vá até eles, vai, traga para a igreja, traga para ouvir a palavra. Nós trabalhamos, nós temos aí nossos grupos familiares, nós temos aí os meios que Deus nos deu para estarmos evangelizando, cuidando uns dos outros. Então, esses valores nós precisamos estarmos praticando no dia a dia dentro da nossa igreja. Oramos pelos outros, cuidamos dos outros, para que não se percam, porque o engano, meu irmão, essa cilada satânica, essa serpente que derrubou e destruiu a comunhão de Eva e Adão, e toda a humanidade continua agindo no nosso meio, e as maneiras que ela age são diversas, não é só de uma maneira, são diversas, mas a maioria das vezes é usando pessoas que muitas vezes nós amamos, pessoas que nós temos autoestima, que nós nos relacionamos, e essas pessoas, elas são usadas para nos afastar de Deus. Assim como muitos são usados para atrair pessoas para a igreja, muitos também são usados para tirar da igreja. Então, se a sua amizade está distanciando você da igreja, se o seu namoro está distanciando você da igreja, qualquer coisa que está, o seu negócio, qualquer coisa, fique atento. Fique atento. O que está se afastando da igreja? Se afastando de Deus? Porque a palavra de Deus aqui no versículo 4 vem justamente dizendo: andareis após o Senhor vosso Deus, e a Ele temereis, guardareis os seus mandamentos, ouvirei a sua voz, e a Ele servireis, e se achegareis a Ele. Veja que a palavra de Deus, ela vem chamando a nossa atenção para nós praticarmos, para nós sermos praticantes dessa palavra. E como é que eu vou praticar? É justamente seguindo o Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, se chegando a Ele, servindo a Ele. É assim. Não há outro meio. É ouvindo a voz de Deus, é se atentando para os ensinos da palavra de Deus. Agora, quando nós deixamos de ouvir, quando nós deixamos de seguir, quando nós deixamos de servir a Deus, aí já é um prato cheio para o inimigo vir e destruir a nossa caminhada com Cristo. A palavra está muito clara. Não existe mais essa condenação da morte, mas esse princípio que Deus, Ele requer o seu povo fiel a Ele, o seu povo em obediência a Ele, andando nos caminhos dele. Isso Ele não abre mão. E aí esse povo que recebeu essa palavra, eles entraram na terra prometida.
eles ouviram todos os ensinamentos, eles ouviram tudo aquilo que foi dado por Moisés, eles tinham essa palavra com eles, mas a história mostra que depois da morte de Josué, depois que Josué morreu, a Bíblia diz que uma nova geração se levantou, e era uma geração que não conheceu o Senhor e nem os feitos do Senhor. Uma nova geração, pouco tempo depois, que Josué já não era tão novo, né? Josué já estava aí com mais de 80 anos, porque Caleb, ele faz a declaração dizendo: eu estou com 85 anos, estou com vigor, mas não foi muitos anos depois, Josué morre, e aí uma nova geração levantou que não conhecia Deus, não conheceram os feitos de Deus, e aí o que aconteceu? Idolatria, meu irmão. Aí ele tomou conta. Aqueles deuses dos povos daquela região foram adorados, servidos por aquele povo que era o povo de Deus. Então, meu irmão, todo aquele que se aparta da palavra de Deus, ele passa a crer e a servir a outros deuses. Essa é a grande verdade. Todos aqueles que abandonam a palavra de Deus, que abandonam os princípios de Deus, eles passam a servir a outros deuses. A outros deuses. Porque há dentro de nós, dentro do homem, Deus colocou dentro de nós aquele senso de adoração. Deus colocou dentro do homem o desejo de adorar, e quando não adoramos o Deus verdadeiro, a idolatria toma conta. O homem passa a servir a outros deuses, e um dos deuses que hoje está na moda é o celular. O celular virou um Deus. As pessoas hoje não estão conseguindo mais. Hoje eu fui fazer uma visita, uma irmã disse: olha, eu não consigo mais falar com meus filhos, porque eles chegam em casa, cada um no seu celular, indo para um quarto, outro indo para ali, e eu fico sozinho. Não há mais. Isso é idolatria, meu irmão. Tudo que toma o lugar de Deus é idolatria. E o celular hoje virou uma idolatria. As pessoas não conseguem mais conversar, as pessoas hoje não conseguem mais se relacionar por causa do celular. Estão escravos, né? Escravos. Essa semana aconteceu uma jovem, lá na loja, elas estão derrubando as coisas, até a balança ela jogou no chão, e aí depois ela se jogou no chão lá no meio da loja. A mãe dela veio comigo e falou que ela tem problema mental. Mas aquela reação dela foi porque a mãe não deu o celular. Ela queria o celular ali na loja, a mãe disse: não vou dar. Ela saiu derrubando tudo. Você entendeu? Então, essa reação que as pessoas têm de reagir com violência, essa já é uma característica de viciados. A pessoa não pode mais viver sem aquilo, aí começa a agredir, começa a ficar violento. E o Senhor vem justamente nos ensinando, como povo dele, que nós não podemos ser viciados em nada, porque tudo que tira a glória de Deus, é idolatria, é engano, é falsidade, e nós não podemos deixar nada que tire essa glória de Deus. Meu irmão, essa palavra ela vem para nós. Ela vem justamente porque quando Deus tirou aquele povo já era o povo de Deus. Quando Deus tira eles lá do Egito e leva para o deserto, esse povo, eles receberam essa palavra, era a orientação, o ensino de Deus para que eles praticassem essa palavra, para que houvesse um relacionamento entre eles e Deus com eles, Deus cuidando deles, Deus abençoando eles, e eles, em obediência a Deus, eles vivessem uma vida de paz, uma vida tranquila. E hoje essa palavra ela vem até nós justamente para isso.
Porque quando nós obedecemos essa palavra, nós passamos a ter comunhão com Deus, nós passamos a servir a Deus, nós passamos a obedecer a Deus e a chegarmos a Deus. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença na vida do ser humano quando ele pratica a palavra de Deus. Porque quando nós praticamos a palavra de Deus, tenho certeza, meu irmão, que você, que tem uma esposa que é serva de Deus, você vai dar testemunho como essa mulher mudou. Mudou, Jarão? Ana mudou? Está vendo? Os filhos mudam, porque a palavra, meu irmão, ela veio para isso. Deus deixou para que nós, com o ensino dela, nos tornamos pessoas melhores. E olha que nós somos maus, né? Há um mal dentro de nós. Esse mal ele é contido, ele é freado com o ensino da palavra. Então, não abandone, não deixe que nada afaste você de Deus. Eu achei interessante hoje, o pastor estava ministrando lá, ele falando sobre você fazer parte da igreja, você ser membro da igreja. E ele falou uma coisa interessante. Ele disse: olha, tem muitos irmãos dentro da igreja que às vezes você até nem gosta, mas sabe por que esses irmãos estão lá? Porque todo ferro é afiado com outro ferro. Você não afia um ferro num plástico, né? Então, essa pessoa, ela está na igreja e às vezes você nem suporta ela. E o pastor falou assim: sabe para quê? Para dar um controle naquilo que você é falho, naquilo que você tem dificuldade, que às vezes é de relacionamento. Aí Deus coloca uma pessoa perto de você, que é para você ser controlado por aquele mal que muitas vezes te perturba, e que muitas vezes você chora porque você pratica esse mal e você não quer praticar. Aí o Senhor permite, deixa a pessoa dentro da igreja. Eu achei interessante isso, que acontece. Toda igreja tem pessoas que não se dão muito bem, mas nós precisamos conviver com essas pessoas para o nosso caráter ser transformado. Porque imagine se fosse todo mundo amigo, né? Ah, coisa gostosa, né? Todo mundo igual, todo mundo, né? Uma coisa só. Na sua família, eu tenho certeza que tem um bocado de gente aqui que pensa diferente, que age diferente, e que às vezes, né, sai faísca, né? Até briga, mas está lá na família, está dentro da igreja, para o nosso convívio, para nós acertar